Olá, meus meninos e minhas meninas da escola Miran Marroquim, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 22 de março de 2021, focado no Enem, com essa tropa de elite maravilhosa que somos nós. Sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa primeira aula, tá? Eu vou deixar em PDF nos nossos grupos o módulo de matemática, revisão, tá? Então, vai estar aí no grupo de vocês. Então, acompanhe comigo, tá? Aqui, ó, revisão de matemática, tá? E aí, ó, nós vamos ter o primeiro conteúdo que eu peguei aqui para vocês, que é a revisão de frações, tá? Então, o que seria frações? Professora, tão fácil. Então, fração corresponde a uma representação das partes de um todo, ou seja, determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Então, aqui eu dei o exemplo, ó, de uma pizza dividida em 8 fatias. Então, se eu como apenas uma fatia, eu como 1/8 dessa fração. Se eu comer 7 fatias, eu como 7/8 dessa fração, tá? É importante lembrar que, nas frações, o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Então, eu tenho numerador e denominador, tá? Aqui, ó, eu tenho tipos de frações. Eu tenho frações próprias, frações impróprias, frações aparentes, frações mistas. E aí eu venho com as operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, vamos relembrar esses tipos de frações, tá? Aí, ó, eu tenho aqui, trazer para cá. E aqui eu tenho tipos de frações. As frações próprias é quando o numerador é menor que o denominador. Aí aqui eu tenho exemplo, ó, 3/5, o denominador é maior que o numerador. Eu tenho 1/2, 15/26. Também eu tenho que o numerador é menor que o denominador. Frações impróprias. O numerador é maior que o denominador. Então, eu tenho, ó, numerador 8/5. Então, 8 é maior que 5. Então, o numerador é maior que o denominador. Tenho 13/6, 29/12. E frações aparentes são as frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Então, eu tenho 8/8, que se eu dividir vai ter 1. Vou ter 6 dividido por 2, 10 dividido por 5. Lembre-se, toda fração é uma divisão, tá? Então, ó, voltar aqui. Eita, passei demais, um minutinho. Aqui, ó. Eu tenho a fração mista, que é quando eu tenho um número inteiro multiplicando uma fração. Eu tenho 4/2/6. E tenho as frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte de um todo. Ó, eu tenho aqui, ó, supor aqui que eu tenho uma barra, dividir ao meio, ele representa um meio. Dividir essa mesma barra em 4 partes iguais. Eu destaquei 2, então vou ter 2/4, que representa também um meio. Peguei esse mesmo quadrado, dividi em 8 partes e destaquei o meio dele. 1, 2, 3, 4. Vai ter 4/8. Quando eu simplifico isso aqui, eu vou ter 1/2, tá? E aí eu venho com as minhas operações com frações. Adição e subtração de frações, quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores iguais, super fácil. Eu vou repetir o denominador e somar o numerador. Então, eu tenho 2/5 mais 1/5. Repito aqui, ó, o 5, 2 mais 1, 3. Vou ter 3/5. Da mesma forma, a subtração.
denominadores iguais, repito o denominador, subtraio o numerador. 4 menos 6, menos 2, vou ter 2 terços. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Eu vou trabalhar o MMC, tá? Então, eu acho o MMC e faço a minha continha, tá? Aqui eu tenho multiplicação de frações. O produto é obtido pela multiplicação dos numeradores e dos denominadores. As regras de sinais são iguais às regras utilizadas para os números inteiros, tá? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, 9 vezes 3, 27. Menos com mais, menos. Mesma coisa, 7 vezes 3, 21. 4 vezes 5, 20. Sinais iguais, resultado positivo. Aqui eu tenho divisão de frações. Na divisão, uma fração por outra multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Observando, não existe divisão de um número racional por zero. O quociente do zero por um número racional não é nulo, tá? As regras de sinais são as mesmas. Então, eu tenho 4 terços dividido por menos 5, 2. Então, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 quinto. Então, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. Então, vou ter aqui o número negativo, porque eu tinha mais com menos, menos, tá? E aqui eu tenho potência de frações, só para lembrar. Eleva-se o numerador e o denominador ao expoente, tá? Então, até aqui, ó, 2 terços elevado a 3. Então, vai ter 2 elevado a 3, 3 elevado a 3, que eu vou ter 8 e 27. Lembre-se, potência é multiplicação dos números iguais e não multiplicação do numerador pela potência, tá? Então, aqui eu tenho 1 quarto, 1 elevado a 4 é 4, 2 elevado a 4 é 16. E radiciação de frações, tá? Quando eu vou ter o radical numa fração, tá? A raiz de uma fração é obtida extraindo-se a raiz do numerador e do denominador. Então, eu tenho a raiz de 16, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Eu tenho, ó, a raiz cúbica de 8 sobre 27. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, a raiz cúbica de 27 é 3. E aí, ó, a gente vai pegar alguns exemplos aqui para a gente treinar, tá? Segue aqui comigo. Tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente fazer. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, é uma adição de frações, super simples, tá? Nessa adição de fração, eu vou achar o MMC, 2 terços mais 4 sextos. Quando eu faço o MMC, aí eu vou obter 6, tá? Eu vou obter 6. Então, ó, 6 dividido por 3, eu vou ter 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4, mais 6 dividido por 6, eu vou ter 1. 1 vezes 4 é 4. Então, eu vou ter, ó, repito, o meu denominador, vou ter, ó, 4 mais 4, 8. Quando eu simplifico aqui por 2, eu vou fazer a divisão aqui por 2, eu vou obter 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Agora, vamos imaginar o seguinte. Se eu não precisasse tirar o MMC, tá? A gente vai ter a mesma resposta, tá? Então, eu tenho, ó,
2/3 mais 4/6. Eu chamo esse método de borboleta, tá? O que é que eu faço? Eu vou multiplicar 6 vezes 3, vai dar 18, tá? Multiplico 6 vezes 3, vai dar 18. E faço, ó, e faço 2 vezes 6, 12, mais 3 vezes 4, 12, tá? E aí eu vou ter, ó, 24 por 18, tá? Quando eu simplifico por 6, tá? 24 dividido por 6, eu vou ter 4. 18 dividido por 6, eu vou ter 3. Eu achei o mesmo resultado, 4/3. 4/3. Só funciona na adição, tá? Vamos para o outro exemplo. Eu tenho aqui o exemplo 2, que é a subtração, tá? Nesse caso aqui, eu vou achar o MMC, tá? De 4 e 8, que é 8. 8 dividido por 4 é 2. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6, menos 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 2 é 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 menos 2, 4 sobre 8. Gente, eu sempre vou simplificar as frações, tá? Aqui eu vou simplificar por 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Eu vou obter a fração 1/2, tá? Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho multiplicação de frações, tá? Multiplicação de frações não tem segredo, tá? Multiplica numerador por numerador. 8 vezes 4, eu vou ter 32, tá? E 10 vezes 10, eu vou ter 100, tá? Posso simplificar aqui por 4. Quando eu simplifico por 4, 32 dividido por 4, eu vou ter 8. 100 dividido por 4, eu vou ter 25, tá? Então, ó, a multiplicação aqui é 8/25, tá? E aí chegamos à divisão, tá? Aqui, ó, tem uma divisão simples, 7 dividido por 3 sobre 4. Quando eu tenho um número inteiro, gente, ó, aqui, ó, o meu numerador aqui é 1, tá? Então, ó, repita a primeira fração, 7 sobre 1, multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 4 sobre 3, tá? Então, eu tenho, ó, 7 vezes 4, 28. 1 vezes 3 é 3, tá? Aqui são múltiplos, não são múltiplos, então eu não tenho como simplificar a minha fração aqui. Então, eu tenho 28/3, tá? Uma fração imprópria, né? Porque o numerador é maior do que o denominador. E aqui eu tenho divisão de fração sobre fração. Se aplica a mesma regra. Vou pegar a primeira fração, que é 15 sobre 4. Vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 2 sobre 5, tá? Então, ó, 15 vezes 2, eu vou ter 30. 4 vezes 5, 20. Posso simplificar aqui, ó, dividir por 10, tá? Então, 30 dividido por 10, eu tenho 3. 20 dividido por 10, eu tenho 2.
tá? E aí, eu tenho 3,5, tá joia? Então, ó, por hoje, a gente encerra essa revisão de frações. E aí eu deixo as 3 questões do módulo para vocês responderem, tá? Aqui, ó, eu tenho as 3 questões do módulo. Questão 1, tá? Questão 2 e questão 3, tá? Fica para vocês e eu volto na próxima aula, se Deus quiser. Um super beijo!